Se você clicou nesse vídeo, provavelmente já teve uma ideia que parecia incrível, mas ela nunca virou um resultado de verdade. E eu vou te falar o porquê. A primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa de rios de dinheiro para colocar uma ideia no mundo. Você precisa do processo certo, das ferramentas certas e da clareza para sair do zero sem ficar travado no meio do caminho. O melhor de tudo é que grande parte das ferramentas que você vai usar hoje são 100% gratuitas. Quando eu comecei em 2023, eu estava em uma garagem com uma ideia que parecia grande demais para o lugar onde eu estava. Eu achava que precisava de investimento, achava que precisava de uma equipe, de estar mais preparado, até mesmo achava que não era bom o suficiente. Mas depois de muito tempo eu entendi uma coisa, não era falta de capacidade, era falta de processo. E esse é o problema que quase ninguém te mostra de verdade. Muita gente na internet mostra resultado pronto, bonito, publicado, funcionado, como se tudo tivesse sido simples demais, mas eu e você sabemos na verdade que não é assim, porque no meio do caminho aparecem várias barreiras. Como estruturar uma ideia, como criar um projeto, como salvar o código de verdade, como ter um banco de dados, como subir no GitHub, publicar na internet, fazer conteúdo, são muitas coisas, muitas variáveis nesse meio do caminho. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, como que você simplesmente com 3 passos usando o Cloud, o Supabase, o GitHub e a Vercel consegue tirar uma ideia do zero e publicar a sua primeira versão online sem gastar nada com isso. Isso ficou incrível. Olha essa tela de login. Eu posso até entrar no modo treino, que é a parte de login, mas eu vou direto ao ponto. Nesse tutorial vamos fazer isso em 3 passos: criação, validação e publicação. Primeiro, nós vamos criar a base do projeto. Depois vamos validar se a estrutura realmente faz sentido. E por fim vamos colocar tudo online, gerando um link para todas as pessoas conseguirem acessar e você já ter seus primeiros usuários. É agora, de uma vez por todas, que você vai entender como transformar qualquer ideia em um projeto online 100% funcional, testada e validada com usuários reais e realmente evoluindo no mundo real, não somente na sua cabeça. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou entregar um bônus baseado na lei de Pareto e você vai descobrir quais partes reais do projeto realmente importam na primeira versão para que você não perca mais tempo construindo coisas que não precisa. Então já deixa seu like, comenta qual ideia você quer realmente colocar online e vamos lá para a tela do computador, porque hoje você não vai somente assistir um tutorial, você vai tirar uma ideia do zero e colocá-la no mundo. Bora lá. Perfeito. Então pra gente começar, a primeira parte vai ser a parte da criação. Esse agente aqui é um agente especialista de interação de humano para inteligência artificial. Nós vamos utilizar principalmente o Cloud Code e o ChatGPT para dar um auxílio na questão da criação da ideia. E depois que a gente tiver a ideia já bem formatada, nós vamos colocar isso no Cloud Code e ele vai codar o nosso projeto. Essa estrutura aqui que a gente vai trabalhar vai ser um jogo de 2D estilo arcade que eu já mostrei no vídeo passado. Porém, eu vou fazer com vocês ele aqui do zero, mas toda essa estrutura que nós vamos fazer agora, você pode fazer com qualquer projeto. Você simplesmente vai trocar o nome, a função, os objetivos e aí esse ChatGPT vai falar com o Cloud Code a sua ideia, mas de uma forma formatada, não somente numa forma humana. Aqui vocês podem ver, eu vou até dar um zoom melhor aqui, que eu tô falando o seguinte: eu quero criar uma aplicação web completa baseada em um jogo 2D de corrida. Se você não consegue escrever dessa forma, não sabe de uma forma mais técnica, não tem problema. Simplesmente coloque a sua ideia aqui e deixe bem específico que você vai querer usar o GitHub, a Vercel e o Supabase também, tá? E aí ele vai poder até mesmo fazer algumas perguntas para você, você pode pedir para ele fazer algumas perguntas para você, para elaborar um pouco melhor a sua ideia, e quando ele tiver o prompt bem formatado, você vai jogar isso no Cloud Code. Então vamos lá na prática. A ideia do usuário é simplesmente criar uma conta, então você vai poder criar uma conta, fazer login, e nós vamos usar o Supabase para isso, que é uma estrutura onde você salva todos os dados dos seus clientes. Baseado nesse dado, ele vai conseguir ver o perfil, vai conseguir ver o ranking, vai conseguir ser atualizado ali ao vivo. E além do jogo, do cadastro, da página de login, a gente vai usar a stake. Então essas stakes aqui é o tipo de tecnologia que você vai querer usar. O Vite, React e o TypeScript, normalmente nós vamos usar aqui para o front-end, tá? Assim como essa estrutura do Tailwind CSS também. E aí, a parte de trás, nós vamos usar o database de Postgres, o Supabase com JavaScript e também um GitHub no desktop, que é mais fácil, ao meu ver, para você conseguir subir e fazer os deploys disso daí, que seria tirar da base do seu computador no localhost e colocar isso para rodar na internet. E aqui eu tô explicando um pouquinho mais como vai ser e eu vou colocar esse prompt para rodar. Sempre que eu vou fazer isso e vou desenvolver uma ideia do zero, eu coloco ele para ele fazer um pensamento mais estendido, para que ele processe melhor a minha ideia e me dê um prompt mais formatado, baseado no que eu quero fazer. Então vamos lá. Aqui ele já deu a primeira resposta. O escopo amplo demais para virar um comando único sem risco de entregar algo superficial. E então ele já entendeu a ideia, já entendeu a estrutura, então vai ser um sistema com uma aplicação web, vai ser um jogo 2D, uma integração com Supabase e depois nós vamos subir isso e fazer deploy. Aqui o objetivo central, criar uma página. Se você perceber, ele escreveu aqui de uma forma mais humana, né? E esse agente faz justamente isso, escreve isso de uma forma mais humana. E aqui ele colocou na estrutura Markdown. Então ele separou por pontes, ele separou justamente por passos, o que ele vai fazer exatamente, as perguntas que ele quer fazer para mim. Se você perceber, eu
coloquei uma base mais ampla do que eu disse, e aqui ele falou, eu entendi o que você disse, mas vamos trabalhar um pouco mais isso para que eu jogue um prompt mais assertivo, para que a gente realmente tire a sua ideia do zero, e sua ideia do zero já tenha um resultado bom, do que simplesmente você tentar ir arrumando e ajustando, arrumando e ajustando. Aqui a gente vai tentar ser um pouco mais perfeccionista, para que depois a gente não precise ficar fazendo microajustes, ok? Rapidamente eu vou responder essas perguntas aqui, nós vamos já desenvolver esse prompt e já vamos lá pro Cloud Code. Perfeito, então aqui você pode ver que eu respondi algumas perguntas em específico, né? Aqui simplesmente eu coloquei para ele focar um pouco mais também na User Experience, na integração dos componentes ali em geral, e que esse MVP, além de ser funcional, que ele não seja simplesmente grotesco, que ele realmente trabalhe um pouco mais na experiência do usuário, para que você também possa jogar. No final do vídeo você vai poder acessar esse jogo e jogar também, se registrar. Então aqui você pode ver que ele já está alinhando a ideia, tudo aquilo que eu escrevi, baseado nas respostas, no contexto inicial, e aqui embaixo ele já entendeu a stack que nós vamos usar, as mecânicas do jogo, a pontuação como vai ser, as páginas obrigatórias que ele tem que criar, o que o Supabase vai precisar gravar, as restrições já geral, e agora só falta a confirmação. Agora ele já está desenvolvendo o nosso prompt completo. E esse prompt aqui vai conseguir tirar uma ideia baseada do zero em simplesmente em algo 100% funcional. Nós vamos fazer alguns ajustes e alguns detalhes, mas vocês vão perceber que ao final isso aqui vai estar 100% funcional e você também vai poder acessar isso daí, ok? Perfeito. Você percebe que olha o tamanho da descrição desse projeto aqui. Imagina se você fosse criar isso aqui tudo do zero para atualizar o seu projeto, para fazer coisas em específico. Você percebe que isso daqui já traz uma grande noção do que vai precisar fazer, do que o agente vai precisar fazer, do que o Cloud vai precisar fazer, e automaticamente você já sai do zero com uma vantagem, porque você já tem uma base bem estruturada. Depois que você for ajustar, você vai ajustar com mais tranquilidade. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui embaixo, clicar no copiar resposta, vamos abrir agora o VS Code, deixar de um lado esse aqui e esse lado o VS Code, e simplesmente vamos colocar aqui no Plan Mode, tá? Então ao início, nós vamos colocar justamente todo o escopo aqui, então simplesmente eu vou colar, tirar minha câmera, deixar desse lado agora, e agora que nós temos ele aqui colado, você percebe que é a mesma estrutura, tá vendo? É baseado no que eu disse, só que ele tá numa formatação aqui Markdown, baseado por camadas, por estrutura, por base em geral. Em vez de eu vou deixar no Plan Mode. Então, sempre que você for fazer uma estrutura maior de comando, você sempre deixa no modo de planejamento, porque ele vai pensar no que você disse, ele vai ver as melhores estruturas e depois que ele tiver essa noção, ele vai criar meio que um passo a passo para estar criando isso da melhor forma, já que você também deixou descrito a melhor forma de criar isso aqui com um passo a passo. Então, eu vou deixar no Plan Mode e vou deixar aqui no mais forte possível. Por que eu vou fazer isso? Usando o Opus 4.8. Porque como eu quero maior eficiência de uma vez só, eu vou deixar ele no mais potente possível, para ele criar isso da melhor forma possível, e depois eu vou reduzir o custo de token e ir fazendo esses ajustes graduais em cada parte. Então se eu quero mexer na User Experience, que seria na parte da frente, eu vou reduzir isso aqui, vou trocar, vou deixar ele mais para baixo aqui, vou trocar pro Sonnet, ou até mesmo pro Haiku, e começar a trabalhar meio que ajuste fino. Mas como eu tô estruturando uma ideia do zero, eu vou deixar ele no modo planejamento, com o modo mais forte possível, e vamos deixar ele trabalhar. Agora eu vou cortar esse vídeo e quando ele voltar com a resposta, eu volto aqui pra vocês. Antes de eu te mostrar o próximo passo, deixa eu te dar um atalho. Muita gente trava porque aprenderam uma coisa em um vídeo, outra coisa em outro post, outra coisa em uma trend perdida e no final das contas ficar com um monte de informação solta e não saber exatamente pra onde ir, não vai te ajudar. Por isso, eu criei uma comunidade 100% gratuita, chamada Portal Nexus. Lá dentro, você vai encontrar ferramentas, agentes, repositórios, cursos gratuitos, os links importantes, atualizações e ainda mais sendo construído por toda uma comunidade. Quando você travar, você sabe exatamente aonde pedir ajuda. Então, entra pelo link aqui na descrição, porque eu vou deixar centralizado todas essas informações, todos os agentes e os conteúdos que eu utilizo nesse vídeo vai estar lá e você pode acessar 100%. E é muito rápido e fácil para você entrar. Dá uma olhada. Você vem aqui no portalnexus.com, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica em participar grátis, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e sua senha. Quando você criar a sua conta, você vai acessar e vai cair nesse painel aqui. E aí você pode fazer a customização dele, você pode deixar claro ou escuro ou mais refinado. Eu gosto de deixar nessa estrutura, eu gosto de deixar escuro, terminal e verde, onde eu tenho uma parte mais um pouco mais cyberpunk, entre outras coisas. Toda essa comunidade eu criei da mesma forma que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então você pode vir aqui, já vem no seu perfil aqui, já coloca todas as suas características, a sua bio, o seu nome, o que você faz, como você faz, para que todas as pessoas e os membros da comunidade possam ver realmente a sua experiência e consigam te auxiliar de alguma forma. Então aqui você consegue criar os seus posts, tirar suas dúvidas, pode acessar os nossos cursos gratuitos, pode
ver os recursos que nós temos, entre links, agentes, planilhas, entre outras bases, ver todos os aplicativos que nós vamos lançar. Então, sempre que eu criar um aplicativo ou alguma pessoa da comunidade criar um aplicativo que seja realmente útil para o seu dia a dia, nós vamos colocar aqui exclusivo e você vai ter o acesso gratuito 100%. E aqui o calendário, onde você pode assistir algumas palestras, pode ver algumas entrevistas, entre outras coisas mais exclusivas de dentro da comunidade, além do mais do ranking exclusivo das pessoas que mais ajudam na comunidade e mais interagem com ela. Então esse convite está feito para você. Se você sabe que pode estar evoluindo, mas não sabe como, fica pesquisando muito na internet, acessa o nosso portal, faça parte da nossa comunidade e você realmente vai ter uma base onde você possa expressar as suas dúvidas e eu ou qualquer pessoa dentro da comunidade vai te ajudar a dar qualquer passo que você precise, sem precisar ficar buscando na internet. Falou? Então agora, sem demora, vamos continuar esse vídeo. Feito. Nessa parte aqui a gente não vai entrar muito na questão do ponto cloud, dos agentes, dos scripts, skills em geral, porque não é o foco, tá? Você consegue criar essas estruturas sem precisar de skills, sem precisar de agente, porque a própria função do Cloud Code, ele vai conseguir tomar essa diretriz, ainda mais com o prompt que você enviou. Mas é melhor você realmente ter agente, skills em outras coisas. Eu vou criar um vídeo depois pra falar referente a isso, para que você tenha um resultado ainda melhor. Mas eu vou te provar que até mesmo sem agente, sem skills, sem nada, você consegue tirar um produto do zero e colocar ele para produção. Mas para isso, você precisa de três coisas muito importantes. Enquanto ele está criando o plano aqui, nós vamos precisar já criar algumas contas para deixar isso bem estruturado. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é entrar no Supabase. O Supabase, como eu falei para vocês, nada mais é do que um banco de dados onde você vai ter todas as estruturas do seu projeto, tá? Onde você vai salvar os logins, vai salvar as senhas, fazer todas as sincronias. É o melhor banco de dados até então e você consegue estar trabalhando com ele de uma forma gratuita, tá? Então você vem aqui, ó, clica em supabase.com, o link vai ficar embaixo aqui também. Você tem a opção de fazer o login com o GitHub. E o GitHub também nós vamos fazer uma conta lá, tá? Então, o que nós podemos fazer? Vamos criar uma conta do zero. Para criar uma conta do zero, eu acredito que seja melhor, em vez de você criar só seu e-mail e senha aqui, você já logar com o GitHub. Porque como você vai utilizar o GitHub para subir os seus projetos, você já pode fazer essa estrutura do GitHub tanto na Vercel, onde você vai fazer o deploy, tanto também no Supabase. Então, você vem aqui já direto no github.com e vai criar uma conta. Para criar uma conta, eu vou entrar com uma conta normal do Google aqui. Perfeito. Depois que eu já tô com essa conta aqui, eu vou criar o nome tutorial de username, tutorial YouTube 01, ok? A região eu vou colocar Brasil mesmo e vou criar a conta. Aqui você pode configurar como melhor for na sua estrutura de comunicação, seu e-mail, como for melhor para você. Faz um registro e um login na qual você consiga ter esse acesso, recuperar a senha ou o que for, tá? Perfeito. Essa é a página inicial do seu GitHub. Você pode vir aqui em perfil e atualizar todo o seu perfil aqui, mas isso também não é uma prioridade agora. Nós vamos em repositórios. Nos repositórios você vai ver que vai estar 100% zerado. E o repositório nada mais é do que a estrutura do seu projeto, tá? Então todo o seu projeto vai ser um repositório. E esse repositório vai ser em outras camadas atualizado ou colocado em outros locais, tá? Então aqui no Supabase a gente já vai fazer o login com o GitHub e ele já vai estar buscando aqui a conta, tá vendo? Que foi a conta que a gente acabou de fazer. E eu vou autorizar. Autorizando, ele já vai estar conectado no Supabase. Perfeito. Ele já fez o login com o meu GitHub e ele já pegou o nome do GitHub, tá? Então, eu vou deixar o tutorial YouTube 01 de organização, mas aí você coloca o nome do seu projeto corretamente como tá no GitHub. Aqui, na verdade, você pode colocar qualquer coisa, mas ele vai buscar o nome do seu GitHub, automaticamente vai ser o nome do seu projeto. Pessoal, educacional, startup, você pode colocar qualquer coisa nesse aspecto. E plano free. Vamos ver se ele já criou o plano. Ó, aqui, ele já tá pedindo para mim algumas opções, tá? Onde eu devo criar o projeto Cybercard Arcade. Perfeito. Então vou criar aqui na parte de recomendado. Como tratar a configuração de e-mail de cadastro no Supabase, que é justamente onde a gente está fazendo aqui. Sem confirmação, jogar na hora, recomendado para MVP, exigir confirmação. Aqui você pode, como você já vai estar sincronizado no Supabase, você pode pedir para o usuário se registrar, pegar um login que seja válido, para que você não fique recebendo muito spam de pessoas que colocam qualquer coisa no e-mail simplesmente para acessar a sua estrutura. Nesse caso aqui, eu vou colocar para validar o e-mail, porque você já vai ver como que se faz na prática realmente, tá? Perfeito. Enquanto ele vai continuar aqui, nós vamos voltar aqui no Supabase, ele vai confirmar para você se está conectado no GitHub. Eu vou conectar no GitHub, perfeito. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está autorizando o Supabase a pegar os dados do GitHub, que é o que a gente vai fazer. O GitHub nada mais é do que uma plataforma de intermédio entre o seu computador e a rede da internet com os sistemas em geral. Em vez de você subir num drive, algo assim do tipo, que não funcionaria, não compactuaria com o sistema e códigos em geral, você usa o GitHub para fazer isso. Existem outros, mas esse é o mais popular, tá? Aqui o database de password, você pode colocar um password que você já tenha acesso normal, ok. Região América. Eu vou deixar Enable Automatic RLS, que isso aqui é um método de segurança também, tá? Aqui é a Advanced de configurações, deixa Postgres e tá tudo certo.
e agora ele vai começar a criar. Perfeito. Ele já criou o nosso projeto. É muito importante que você saiba de uma coisa. Esse projeto aqui, se você não mexer nele, depois de um certo período de tempo, se não me engano, 2 semanas ou 3 semanas, ele vai acabar ficando offline e você não vai conseguir ter o acesso. Então, sempre que você for acessar aqui, você vai conseguir fazer uma nova conta, mas se você não utilizar o banco de dados, não utilizar isso, ele vai acabar ficando offline, você vai ter que criar outro projeto ou reatualizar esse daqui. Agora que ele tá aqui, sem problema, vamos para a próxima fase. Vamos ver o que ele respondeu. Perfeito. Aqui na nossa stack, eu vou até aumentar aqui para vocês verem, ele já fez um plano completo do que vai fazer dessa parte. O plano CyberCart MVP publicável. Então nós vamos construir do zero, ele tá mostrando aqui as stacks que nós vamos usar. Então ele tá mostrando todos os arquivos que ele vai criar. Aqui o esquema que tem de banco de dados, que a gente vai usar o Supabase também, tá? Então ele já vai criar toda a estrutura de banco de dados. A lógica do jogo, que ele já vai criar. A autenticação que nós vamos fazer, então a autenticação já tá no Supabase. O ranking, como vai funcionar. Os entregáveis que ele vai precisar, então como que a gente vai fazer para fazer esse deploy. E os passos a passos após a aprovação. Então eu não vou mexer muito em detalhes aqui. Como a gente fez muita estrutura já no início, eu já vou colocar isso aqui direto. Vamos deixar ele lá trabalhando e agora vamos para a segunda parte. Como a gente já tem o tutorial no Supabase criado, nós já temos o nosso repositório aqui no GitHub, nós vamos na Vercel. O que é a Vercel? A Vercel nada mais é do que um sistema de nuvem, onde você consegue ter um servidor para subir os seus projetos e fazer os primeiros testes nele sem precisar ter custo. Então nós vamos aqui em Sing Up, vamos continuar com o GitHub também, e ele já vai estar conectado diretamente no tutorial, porque é onde a gente já fez a nossa conta. Perfeito, e nós vamos ser redirecionados. Você percebe que com uma coisa só, que seria o repositório do GitHub, você já tem acesso ao banco de dados, você já tem acesso a um VPS, que seria a nuvem onde você vai colocar os seus projetos em si, e aqui você tem a opção de fazer um pagamento e ter uma estrutura melhor, mas a gente não vai precisar, a gente vai colocar como hobby, e aqui a gente vai colocar o nosso nome, normal. Porque mesmo como hobby, você vai conseguir fazer. Perfeito. Aqui você já criou como hobby, tá? E ele vai pedir uma coisa muito importante para você, como eu disse. Em vez de você ficar subindo de um lado pro outro, se você conecta tudo no GitHub, você consegue atualizar os seus projetos dinamicamente, e sempre que você atualizar seu projeto no GitHub, ele vai atualizar automaticamente tanto no Supabase quanto na estrutura do Vercel. Então é muito importante que sempre que você for fazer alguma atualização, você testar conflito, você testar outras coisas, mas isso é uma parte mais avançada. Aqui eu simplesmente vou conectar com o GitHub e ele já tem os repositórios, tá? Ele vai pedir aqui para mim adicionar uma conta ou trocar o repositório. Eu vou fazer a instalação e aí a instalação ele vai buscar todos os repositórios que são existentes aqui. É como se ele estivesse fazendo um plugin. Pronto, plugou. Tá tudo conectado. Aqui não vai ter nenhum repositório porque a gente não subiu esse repositório. Nós estamos fazendo a primeira criação dele, mas toda a base, toda a estrutura que você precisa para testar e ter o seu projeto rodando 100% já tá funcional. Agora ele acabou de entregar a primeira leva. Eu vou deixar minha câmera um pouco desse lado aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Essa primeira leva, o que foi entregue? Um MVP completo, aplicável no estilo Cyberpunk. Foram criados mais de 30 arquivos. E ele deu algumas estruturas aqui. E aí a gente vai ter um próximo passo para criar o nosso projeto. Só que eu quero ver e testar ele localmente antes de subir de qualquer forma. Então eu vou falar o seguinte: ajuste o problema que apareceu no tsconfig, que eu consigo ver por aqui, e suba localmente para testarmos antes de validar via Supabase. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para ele arrumar esse problema que está aparecendo aqui, subir no local, no nosso localhost, e aí a gente consegue testar, validar, jogar, ver como está a interface, testar de alguma forma se está tendo algum problema, algum bug, e aí sim, depois que estiver tudo ok, a gente vai subir isso no Supabase, fazer o teste de login e, por último, vamos dar o deploy 100% gratuito. Agora nós precisamos ver como realmente ficou. E o mais interessante é que nós fizemos tudo isso em uma linha de código praticamente. Nós fizemos uma estrutura melhor com o ChatGPT, enviamos para ele nossa ideia, vamos ver o que ele fez. Aqui, ele pediu para mim abrir no localhost e eu abri exatamente isso. Pessoal, isso ficou incrível. Olha essa tela de login. Eu posso até entrar no modo treino, que é a parte de login. Vou entrar no modo treino aqui pra gente ver. Olha que legal que isso aqui ficou. Iniciar corrida. Então aqui você consegue ver que eu consigo ter o meu bonequinho, ó, meu carrinho, eu posso adiantar ele, posso acelerar ele, diminuir a velocidade, tá contando os scores aqui do lado, tá vendo? Ó, bati, acabou. E aí eu consigo ver o ranking e o perfil. Então aqui, ó, olha como ficou. Em uma camada de prompt única. Unicamente um lance de prompt. Então, isso daqui é um joguinho 2D, bem simples de se mexer. O jogo ficou incrível. Nós fizemos isso com uma linha de código. E ele tá 100% funcional, ó. Posso acelerar, eu posso diminuir, tá vendo? Ele ficou incrível, baseado em tudo aquilo que a gente deu de comando para ele, com uma comunicação somente, respondendo algumas perguntas. E você tirar do zero algo assim, 2 anos atrás, era muito difícil. Você tinha que ter uma experiência enorme. E aí, o mais bacana de tudo é que ele demorou apenas 30 minutos para fazer isso daqui. E aí nós vamos subir isso agora para a produção.
No segundo passo, nós vamos validar a criação disso daqui. E como nós vamos fazer isso? Iniciando toda a estrutura do banco de dados. Quando eu fiz a criação para ele, que eu pedi para o Supabase, ele criou uma página aqui chamada Supabase Migrations, onde ele criou toda uma estrutura de comunicação interna para a nossa base de usuários e ranking em geral. Então, o que ele está falando aqui para mim? Quais são os próximos passos? Primeiro, criar o projeto no Supabase, e nós já criamos. Depois, rodar esse prompt, praticamente, no SQL Editor. Então a gente vai vir aqui, vamos na nossa estrutura, onde está o nosso projeto. Aqui na barra lateral, você vai ver que ele já fez até alguns testes aqui, ó, já fez até algumas requisições de teste. Nós vamos fazer o quê? SQL Editor. No SQL Editor, nós vamos simplesmente, quando a gente apertar no maisinho, vai estar Create a New Snippet. Nós vamos colar todo o comando que ele colocou aqui e vamos dar Run. Ele vai perguntar se você quer realmente fazer isso. Deu certo. Sucesso. 100%. O que aconteceu aqui? Ele acabou de estar conectando a nossa base de dados do nosso jogo e deixando ela online. Tá vendo que ela está em produção? Depois a gente vai conectar isso aqui com uma base. Então nós vamos vir aqui em tabela e em editor. E você vai ver aqui vai ter sessões de game, então todas as sessões que foram criadas, o Lanebird, que é o ranking aqui, e os perfis. Você percebe que com uma linha de código, ele criou toda a estrutura que a gente precisa, todas as sessões, o ranking e os perfis. Então toda a estrutura que ele fez inicialmente já vai ser 100% validado naquilo que a gente precisa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para ele um apoio para ajudar a configurar todas as chaves de conexão de um para o outro, tá? Eu posso fazer isso tranquilamente, mas eu vou ajudar vocês nesse passo a passo. Então, eu coloquei aqui para ele. Vou colocar desse lado minha câmera. Ok, agora vamos configurar o Supabase e já rodei o 001. O que significa que eu já rodei o 001? Significa que eu já peguei aquela linha de comando que ele criou, que seria essa daqui, e já coloquei lá no SQL Editor, então já está tudo configurado. O que eu preciso dele agora é ajudar a encontrar as chaves dentro do Supabase para conectar com o nosso projeto e ele sempre ficar interligado. Porque uma vez que você cria essa base, você pode revogar ela depois, mas ela sempre vai ficar conectada. Então, vai bater diretamente com o banco de dados e seu aplicativo. Então, ele já colocou algumas estruturas aqui. Por exemplo, aqui, ó, vá em Project Settings. Ok, vamos aqui em Project Settings. Ok, ele vai falar o seguinte, API ou Data API? Nós vamos em API Key. Ok, a API Key tá aqui, ó, a Public Key e a secret. Nós não criamos, ele não criou o .env. Então eu pedi para ele criar o .env e que eu registre as credenciais. Você nunca pode colocar credenciais no chat, porque esse chat pode vazar ou pode ser corrompido de alguma forma. Então, você sempre pede para ele criar a estrutura e quando for key, API ou alguma outra coisa mais técnica e pessoal, você sempre configura particularmente. Ó, aqui é exatamente isso que ele está falando, ó. Nunca pode entrar nesse arquivo. Perfeito. Então, quando eu pedir para ele criar isso, nós já vamos ter as public keys aqui, tá? Eu vou deixar salvo isso daqui, mas depois eu vou mudar, tá? Então, o Vite Supabase é esse daqui. Só corrigindo uma informação em específico. A URL você vai encontrar em Connect, tá? Quando você colocar em Connect, ele vai mostrar as variáveis aqui para você da sua estrutura em geral, tá? Então, seu env local é justamente esse aqui, você vai copiar ele e colar dentro aqui do seu Vita e registrar. Pronto, ele já está registrado e validado 100%. Perfeito. Agora que nós registramos tudo isso e deixamos 100% validado, vamos ver se realmente o cadastro está funcionando? Eu vou vir aqui, vou colocar em cadastrar, vou colocar meu nome, Iago, vou colocar o meu e-mail de teste, tá? Vou colocar uma senha mínima. Criar conta. Perfeito. Agora, ele está pedindo para mim verificar meu e-mail. E essa verificação de e-mail, ela é própria do Supabase. Então, quando você registrar isso daí, ele já vai ter essa verificação 100% automatizada para que você não tenha esse spam de e-mail. E eu vou vir para login. Eu vou entrar no meu e-mail. E ao entrar no meu e-mail, eu consigo ver a confirmação aqui. Depois você pode trocar esse e-mail, tá? Quando eu clicar em confirmar, ele já vai aparecer aqui e eu já vou estar logado, 100%. Eu vou até fechar essa aba aqui, colocar essa aqui de novo e eu vou estar 100% validado. Vamos lá. Eu vou fazer um pouco dessa corrida. Perfeito. Peguei alguns pontos, agora eu vou bater e perder. Vamos ver. Ok, partida salva no ranking. Perfil. Quando eu clicar em perfil, ele precisa abrir meu perfil. Perfeito. Iago, o nome, o melhor score, eu posso ver o histórico. Por quê? Porque todo esse histórico, toda essa estrutura já foi criada individualmente quando você jogou aquele código lá. Eu posso ver o perfil e posso ver o ranking também, que eu estou aqui. Ok, agora para nós validarmos isso e ver isso acontecendo realmente no Supabase, você vai vir aqui em Database, tá? Você pode ver as tabelas que foram criadas, que foram essas 3 tabelas, e você vai perceber que tem uma linha preenchida aqui, ó, que foi exatamente a linha que eu acabei de fazer agora. Vamos aqui agora em tabelas. Na tabela você vai ver que eu acabei de criar essa conta,
validada e a data, as sessões de game, e nas sessões de game, olha que loucura, ele já salvou o score que eu tive, o tanto de coins que eu coletei, a distância que eu coletei, o tanto de tempo que eu sobrevivi, e foi exatamente as mesmas informações que tá aqui, tá vendo? Tempo sobrevivido, a distância, as moedas e o score. E é exatamente a mesma coisa que tá aqui, e o perfil salvo. Então, o jogo que nós criamos do zero, acabou de subir pro Supabase, já temos uma base de dados, e nós podemos literalmente começar a coletar registros para nossa base de dados, do zero. Agora que nós já fizemos isso, nós temos a segunda parte. Nós precisamos subir isso no nosso repositório. Nós vamos fazer alguns ajustes e vamos subir isso no nosso repositório. Ok, eu vou passar para ele. Ok, está 100% validado. Vamos subir isso agora no GitHub Desktop. Perfeito. Agora, o GitHub Desktop é bem simples. Você vai lá no GitHub e vai fazer a instalação dele. Vai buscar o download e vai baixar. Assim, ó, GitHub Desktop. Ok, você vai vir aqui no primeiro e vai fazer o download baseado no seu desktop, ok? Depois que ele estiver baixado, ele vai aparecer assim para você, ó. Agora que você fez o download, ele vai aparecer mais ou menos assim para você. Você vai entrar e vai fazer o login com a sua conta. Quando você clicar em Sign In, você vai continuar com o browser e vai vincular a conta que a gente acabou de criar. Continue. Perfeito. Ele vai falar que está público ou privado. Eu vou deixar aqui. Ele vai ter a opção, né, de público ou privado. Eu vou autorizar 100%. Perfeito. Já está sincronizado aqui, tá? Quando ele sincronizou, você vai em adicionar repositório existente, que é o repositório que a gente está fazendo agora, tá? Que seria o quê? O Cyber Arcade. Eu vou voltar aqui, tá? Eu salvei uma pasta tutorial, coloquei nosso projeto aqui dentro, e agora ele vai colocar aqui, adicionar repositório. Perfeito. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai buscar o projeto e mostra que aqui não tem nenhum tipo de repositório. Por quê? Porque ainda não foi criado o repositório. Então o que nós vamos fazer? Vamos publicar isso daqui. Primeiro vamos publicar ele, perfeito. E depois que nós publicamos isso daqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada aqui no GitHub se ele já criou o projeto. Já criou um projeto, vamos clicar aqui, perfeito. Ele já subiu 100%. E se você perceber, ele já criou toda a documentação de como funciona. Deixa eu colocar minha tela desse lado. Se você perceber, ele já criou toda a documentação de como funciona o projeto, de como jogar, de como estruturar. Então, além dos documentos principais aqui para você conseguir fazer o deploy. O mais importante, o mais bacana disso daqui é que você até agora não gastou nem R$1 praticamente para fazer toda essa estrutura. Claro, o Cloud Code ele tem uma mensalidade de $20, mas é uma questão fútil para que você tenha um projeto começando do zero. Mas o mais importante, que é a base de dados e o upload disso daí, você praticamente não vai pagar nada, tá? Então, o nosso desktop, ele já acabou de fazer a própria função. Se você perceber, Iago, eu gostei disso daqui, já está no repositório. Ok, toda vez que você for fazer uma alteração, como ele vai estar sincronizado, essa alteração vai aparecer aqui. Para dar um exemplo bom para vocês, eu vou deixar a câmera desse lado, eu estou falando para ele melhorar a User Experience, deixando com mais efeito e melhorando a estrutura em geral. Claro, eu estou fazendo um monte de blá 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 aqui, é simplesmente para vocês verem como ele vai atualizar isso e depois que ele atualizar isso, nós vamos subir no nosso diretório. E enquanto ele está fazendo aquela atualização, nós já temos aqui na Vercel, que seria onde você faz o deploy, onde você sobe isso para a internet, você já tem aqui o jogo. Você lembra que a gente acabou de subir ele? Então faz 50 segundos literalmente que ele está aqui disponível. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o import. Quando você clicar em importar, ele vai pedir algumas questões para você. Como que é o aplicativo, o que você quer dele, como você vai fazer as variáveis. Essas variáveis, dependendo do que você está criando, você pode estruturar ela aqui. E é muito importante que você tenha essas variáveis já configuradas. Por quê? Porque quando você atualizar no seu GitHub e fizer o upload disso, ele já tem as mesmas credenciais para que você não precise ficar subindo de um lado para o outro. Não, você simplesmente faz o upload e depois que fizer o upload ele já vai subir diretamente no servidor e do servidor já vai estar 100% online. Então aqui nas variáveis eu vou colocar exatamente as mesmas variáveis que nós colocamos no nosso ponto .env, que é onde vai ter o acesso ao nosso banco de dados. Então você copia o nome e copia o valor. Perfeito. Vai adicionar mais. Copia o nome e copia o valor. E dá o deploy. Então, as duas chaves que nós usamos internamente para conectar com o nosso banco de dados dentro do Supabase é a mesma chave que a Vercel vai usar para estar sincronizando essa estrutura. Então, ele já está subindo todo o seu projeto online. Então, simplesmente, com 2 passos simples, você consegue estar subindo. Aqui, ó, e já está online. Então, vou continuar para o dashboard. Olha que legal, ele já colocou isso aqui online, então nosso projeto está 100% online e se eu clicar aqui, ele já tem até um link em específico. Você percebe que antes estava no localhost, onde eu treinava sozinho, e agora ele está no login. Vamos ver se o nosso login funciona? Que é o login que nós criamos no nosso localhost. Funcionou, tá vendo? Então, o mesmo login que nós criamos
internamente, entre aspas, offline, é o mesmo login que está funcionando online. Por quê? Porque as duas chaves estão sincronizadas no nosso banco de dados. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos sair e vamos cadastrar. Vamos criar um novo login, teste 2. Vamos criar um outro e-mail e vamos ver se funciona igual. Perfeito. Então, ele pediu também para verificar o e-mail, como nós fizemos offline. Eu vou acessar o e-mail. Aqui, ó. E chegou também o e-mail, que é a mesma confirmação que a gente estava fazendo. Depois que eu confirmar isso daqui, ó, ele viu que não teve o acesso ao localhost. Por quê? Porque ele estava vinculado ao localhost. Mas possivelmente ele já validou o nosso acesso. Vamos configurar isso aqui? Ó, ele buscando as datas. Bum, registrou. Então é o teste 2. Aqui você vai fazer uma configuração posterior para validar esses dados, onde antes estava no localhost, agora não está mais. Ok, e para validar isso, você vai fazer o seguinte. Por que não funcionou? Porque quando eu cliquei em confirmar, estava vinculado ao localhost, mas nós não estamos mais no localhost, nós estamos 100% online. Então esse login aqui, ele não vai funcionar mais. Na verdade, ele vai funcionar se você está rodando em modo desenvolvedor. Mas agora ele está 100% online. Então o que nós precisamos fazer? Atualizar o nosso login dentro do Supabase. Então, o site URL não é mais localhost, o site URL é essa Vercel. Quando você salvar os dados, ele vai fazer o direcionamento corretamente, porque ele já está sincronizado com a Vercel também. E aí, aqui você vai ter uns redirecionamentos. No redirecionamento, normalmente, eu coloco o domínio e eu coloco alguns pontos assim. Pronto. E aí, tudo que tiver depois do barra, ele vai atualizar para o mesmo local. Ok? Então, se eu vier aqui e colocar em confirmar endereço, ele já vai voltar corretamente aqui para a estrutura. Vamos ver se funcionou? Funcionou. Então, se você perceber, ele já está com outro login e senha. Então, eu estou em outro perfil aqui agora e estou jogando o mesmo jogo. Agora eu vou bater e vamos finalizar. Perfeito. Partida salva no ranking. Vamos ver esse ranking? Qual que é o ranking? O teste 2 e o meu principal que eu fiz no localhost. Então, as duas estruturas estão 100% sincronizadas e isso que é muito incrível. Se eu vim aqui em perfil, eu vou ver o meu perfil e eu vou ver também o histórico. Vamos ver lá na nossa base? Na nossa base, nós viemos aqui em usuários, vamos ver que está 100% validado. Vamos no editor e vamos ver aqui o Ladyboard. Ó, o Ladyboard também está aqui funcionando, tá vendo? E ele foi atualizado 100% agora dinamicamente. Por quê? Porque eu acabei de jogar e através da Vercel ele bate no nosso banco de dados e o nosso banco de dados atualiza isso simultaneamente. Então ele vai ver as sessões dos usuários e vai ver os perfis aqui. Então tudo isso já está 100% sincronizado. Então vocês perceberam que nós fizemos um aplicativo do zero e automaticamente subimos ele online e agora vamos fazer alguns ajustes e você vai ver como isso é 100% dinâmico. Aqui vocês vão perceber que eu pedi para ele melhorar algumas coisas, eu fui bem genérico nisso, ele falou que fez algumas melhorias realmente, tá? Eu vou fazer o jogar sem login, agora nós estamos no nosso localhost, então nós estamos entre aspas offline, e você percebe que ele já mudou algumas características aqui, ó. Ó, você percebe que antes estava mais travado, agora ele está mais dinâmico, eu consigo com o espaço dar um boost aqui, ó, tá vendo? Ó? Agora eu consigo fazer ele mais dinâmico, tem um efeito de velocidade, tá vendo? Ó? Então ele realmente está diferente do que a gente fez. E essas atualizações de partículas, tudo que ele fez, você pode fazer isso dinamicamente também. E como nós vamos fazer? Agora que nós vemos que ele atualizou algumas questões, nós vamos subir isso na validação. Vamos fazer um comparativo? Se eu colocar aqui em jogar, você percebe que ele está um pouco mais travado, tá vendo? Não tem tanto dinâmico de impacto, não tem nada, ele está mais cru. E aí a gente fez algumas atualizações nele. Essas atualizações, eles ficam aqui no seu GitHub. Olha que legal. Então tudo aquilo que a gente atualizou, ele fica aqui como pendência. E se você clicar no botão de commit, ele vai atualizar isso daqui. Então eu vou colocar aqui, atualização de UX. Descrição, atualização, teste. Dentro do nosso GitHub, você vai ver que ele já foi postado há 13 minutos. E aqui você vê que ele está online nessa versão aqui, que é a versão principal. Perfeito. Quando eu colocar aqui commit, ele vai pedir para mim publicar. Tem uma publicação pendente. Beleza, eu vou publicar. Ok, agora que nós publicamos isso, vamos atualizar aqui e vamos ver se realmente funcionou. Ó, funcionou. Now, atualização de UX, que foi a descrição que eu coloquei. Então, aqui nós precisamos ver que ele está buscando, ó, bloqueado. Por quê? Porque ele está buscando um deployment. Tem uma nova atualização que está acontecendo. Perfeito, então você vai ver que ele 100% fez o deploy automaticamente, porque você subiu aqui na estrutura do GitHub e pelo GitHub estar conectado, ele já atualizou o jogo e nós podemos ver a nova versão já aqui rodando perfeitamente, olha lá. Tá vendo? Então, toda a estrutura, toda a melhoria que você for fazer, você vai fazer da mesma forma. Você vai manter a comunicação com o cloud ou com qualquer outra parte que você vai fazer, e porque tudo isso já está sincronizado, toda atualização que você vai fazer, ele já vai subir automaticamente. Fechou?
Perfeito, sucesso. Então é exatamente isso. Você percebeu que com 3 passos simples e praticamente zero de investimento, você conseguiu tirar um jogo do zero e colocar ele para produção. Então você pode pegar aquele link e compartilhar com todas as pessoas, fazer criativos, fazer toda a estrutura em rede social e conseguir divulgar isso e conseguir ter esses acessos, já ter os primeiros usuários para validar a sua ideia. E você pode fazer isso com qualquer outra coisa. Então se esse vídeo ajudou você, deixa seu comentário, deixa seu like, sua dúvida se você precisou fazer mais algum ajuste e me comenta aqui o que você achou desse tutorial, porque vai ter mais outros. Se inscreva também na nossa comunidade, onde eu vou deixar todos os links em específico lá para você utilizar. Você pode ter acesso a aplicativos, você pode ter acesso a toda a estrutura que eu tenho e meus alunos também, e você vai ter esse acompanhamento mais próximo, porque subir esses aplicativos hoje com o Cloud Code, com as inteligências artificiais, não é mais difícil, porque você viu que simplesmente em um tutorial você conseguiu tirar um projeto do zero e subir ele 100% validado. Mas o que preciso fazer para realmente isso começar a me gerar renda? O que eu preciso fazer realmente para começar a ter uns resultados diferenciais? É lá na comunidade que você vai descobrir. Eu vou deixar aqui no card também alguns vídeos para você melhorar um pouco mais o seu prompt, para você melhorar um pouco mais a sua comunicação com as inteligências artificiais e alguns outros passo a passo para que você realmente não terceirize mais o seu pensamento, mas sim consiga comandar melhor e mais eficientemente as inteligências artificiais. Fechou? Então fica com Deus, sucesso e até mais!